Bom dia, queridos. Bom dia. Que bom que você está aqui. Que bom que você escolheu vir para cá. Deixou de pular o carnaval para vir para cá. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus possa receber o nosso louvor, a nossa adoração. Que Ele seja adorado nessa manhã. Que a honra, que a glória seja para Ele. Deixa eu orar aqui para a gente começar. Santo Deus, bendito Pai. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui neste lugar para Te adorar, para exaltar o Teu nome. Obrigado porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Nós queremos nessa manhã, Deus, Te adorar, exaltar o Teu nome, dizer que Tu és grande, que Tu és Rei. Obrigado, Pai, porque sem Ti nada somos. Precisamos do Senhor a cada instante, a cada segundo. Recebe, Deus, nosso louvor, recebe a nossa adoração. Limpa as nossas mentes, os nossos corações. Vem agora com o Teu poder levar todo pecado cativo e nos ajuda, Deus, a olharmos para Ti agora nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Coloque em pé. Você está firme? Sim? Quem está firme aí? Levanta a mão, só para saber. Ô, glória. Salmista, Davi fala o seguinte aqui, ó. Firme está o meu coração. Ó Deus, cantarei e louvarei com toda a minha alma. Se você está firme, se seu coração está firme, você precisa cantar com toda a sua alma, com toda a sua força. Porque é para Ele vai dizer assim: Senhor, eu Te renderei graças entre povos, cantarei louvores a Ti entre as nações, pois Teu amor é grande e está acima dos céus. Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Motivos que temos aqui, olhando para esse texto, de agradar ao Senhor, de louvar ao Senhor. Então vamos cantar agora com toda a nossa alma. Te amarei.
Ele é meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele me libertará, Ele ressurgiu. Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Que você cantou agora, as verdades que essa música trouxe agora, eu quero ouvir só a igreja. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, Ele reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, amigo pra mim. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Você cantou, Príncipe da Paz, só por ti eu viverei. Amém. Amém? E ele um dia morreu. Um dia ele entregou a vida numa cruz, por mim e por você. Derramou o seu sangue precioso. Cada gota de sangue foi pensando em você. E a música vai dizer isso. Tu és tudo para mim. Tu és o meu centro. Tu és o motivo. Vamos cantar essa música. Acesso ao
nova série que já está finalizando, eu resolvo. E todos os domingos a gente tem aprendido a resolver questões que muitas vezes ficam pendentes. E hoje a gente vai resolver tirar as máscaras. Enquanto o povo aí fora está colocando as máscaras, a gente precisa, à luz da palavra, tirar as máscaras. Essa música vai dizer que enquanto eu calei, Davi vai falar isso, né? Enquanto eu calei a minha boca, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, eu fiquei fraco, fiquei doente, fiquei anêmico. E essa música vai dizer isso. Vamos cantar. Estamos com saudades da nossa convivência semanal, da nossa alegria ao levar alguém e da nossa comunhão. Marque logo o retorno do seu PG. E atenção, crianças! O Horto Júnior está preparando para vocês dias especiais. Nos dias 2 e 3 de março, teremos o nosso Acampa Dentro aqui em nossa igreja. Papais e mamães encorajem seus filhos a participar. Mais informações na recepção do Horto Júnior. Olha lá, querida igreja, o Horto promoverá um grande bazar. E para que isso aconteça, precisamos da sua ajuda fazendo doações de roupas, calçados, acessórios, utensílios domésticos e brinquedos. Colabore, trazendo e colocando na caixa localizada no hall de entrada da igreja. Caro visitante, estamos muito felizes com a sua presença. Gostaríamos de ter você em nossas próximas programações.
temos um presente para você, retido no espaço visitante. Seja muito bem-vindo. Eu gostaria de saudá-los com esse texto aqui, em Salmo 28. Ele fala: bendito seja o Senhor que ouviu as minhas súplicas. E ele continua falando: o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico eu lhe dou graças. É o que nós estamos fazendo agora. Demonstração de confiança, de que nossa vida está entregue a Deus. E a gente exulta, a gente canta não por cantar, a gente canta porque Ele fez algo extraordinário em nosso coração, mudou, trouxe um novo cântico, nos deu esperança, nos deu vida, nos colocou dentro do povo dele. Então isso nos faz cantar, não só cantar por cantar, mas por amor a algo tão maravilhoso que Ele fez dentro de nós. Não é verdade? Temos visitantes agora de manhã? Pessoas que estão pela primeira vez? Sim? Olha, lá atrás. Vamos ver assim, 3 mãos aqui levantadas, mais aqui. Que joia, na feriado a gente tem visitante da igreja, isso é bom demais. Mas vemos algumas cadeiras vazias, provavelmente alguns queridos estão viajando. Se tem alguém nos acompanhando pelo culto online, vai um abraço para vocês, se vocês estão acessando o nosso culto aí. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando. Queremos ser bênçãos, não só aqui, como também lá fora. E nessa semana, por 2 dias, tivemos o privilégio de ver a igreja aberta aqui, o prédio da igreja, né? Às vezes a gente fala assim, a igreja está abençoando a nossa comunidade. O prédio foi aberto, tá certo? E vieram pessoas vacinar aqui dentro do Porto de Pé. Quem está aqui que veio vacinar contra a febre amarela aí, antes de ontem? Muito bem, mano. Vocês vacinaram aqui. Essa igreja é maravilhosa, não é? Esse prédio também está à disposição. A gente tem que aprender, irmãos. Eu tenho pedido para Deus, como é que a gente pode usar esse prédio, que durante a semana, tantas horas sem ser aproveitado, como é que a gente poderia ajudar as pessoas? Daí essa semana Deus abriu uma porta aí, a gente está ajudando aí a prefeitura, tendo gente entrando aqui para ser vacinado. Isso é bom demais, não é? Mas foram esses 2 dias, eles pediram só esses 2 dias. Se pedirem mais, a gente, sempre que precisar, estamos disponíveis. E olha, aqui no primeiro andar, você viu que obra de arte foi feita aí? Nós contratamos uma empresa que fez um trabalho de pintura, coisa de alto padrão, gente. Coisa de alto padrão aí, que é um investimento da vida dos nossos filhos. Fizemos uma cozinha nova aí, para o Horto Júnior, uma pia, para poder estar mais prático a questão da higiene e tudo mais, para cuidar dos nossos filhos. Agora deu um trabalho disso aí, você não tem ideia, sujeira, pintar, tirar móveis já que precisavam ser removidos, materiais acumulados. O pessoal, olha, tanta gente que trabalhou aí. Eu vi esse dia aqui, eu falei assim, Deus tenha misericórdia desse homem. E eu tenho dificuldade com pó, porque toco meu nariz, alergia. Não é desculpa não, tá? Mas eu tenho um problema sério com pó, eu passo de longe assim, ó. Mas a gente tem que agradecer, eu nem vou citar nomes aqui, porque é vários de vocês que amam nossas crianças. O espaço está ficando pequeno, porque a população está aumentando cada vez mais. Então essa é outra oração nossa. É você também valorizar a sua igreja, investir também, né, em todos os sentidos. A gente precisa de pessoas também para nos ajudarem. E esse bazar que vai ser feito aí, é até para ajudar nos gastos também. Só a pintura foi quanto, mais ou menos? Só a pintura é R$4.000. É uma coisa assim, caprichado mesmo, você vai ver aí no primeiro andar, fora outros gastos. Então, por isso que vocês viram esse bazar aí, é uma maneira também de ajudar nesses investimentos. Muito bem, irmãos, sabe, nessa época, especialmente nessa época, a gente vê tantas pessoas vivendo uma ilusão, não é? Um vazio no coração, tentando preencher nesses dias malucos. E eu fico pensando, onde estaria eu hoje se a graça de Deus não tivesse me alcançado? Onde eu estaria? Já parou para pensar nisso?
Deus nos tirou de uma situação e nos colocou em outra, não é? E a gente parar e agradecer. Deus, eu não sou melhor do que ninguém. As minhas paixões carnais são latentes. Mas Deus nos deu um novo direcionamento, um novo foco, um novo motivo de alegria, sentido para viver. Então é para a gente orar pelo nosso país nesses dias. Pedir para que Deus liberte o nosso povo, para que conheça a verdadeira alegria. Vamos lembrar do Brasil em nossas orações. E olha, ir para uma igreja no domingo, a gente precisa ampliar nossa cabeça, que o que Deus está fazendo é maior do que você se deslocar de sua casa para cá. A gente faz parte de um movimento em que Deus está trabalhando nos bastidores durante a semana, tocando em pessoas, pela palavra, pelo testemunho dos cristãos. Deus está fazendo um arrastão, e Ele nos arrastou para Ele. E a gente precisa lembrar disso, de orar pelas pessoas que estão perdidas, sem sentido, sem direção. E nós somos o meio de Deus a alcançar essas pessoas. A igreja tem essa missão de levar as boas novas para as pessoas. Deus também nos chama para investir no reino, ajudar o pobre, ajudar o necessitado. E Deus nos chama para investir no reino de Deus. A gente aprendeu, eu resolvo. Meu coração não pode estar nesse mundo, a gente está aqui de peregrinação. A nossa cidade é o céu. Ele abre uma conta no céu e tudo que a gente faz, um copo d'água que a gente dá para alguém. Tem gente aqui que trabalha na Cracolândia, ele está investindo no reino de Deus. Tem gente que... É bom que acorda alguém, né? Tem pessoas cuidando dos nossos filhos, ensinando a palavra, estão investindo no reino de Deus. Você, quando faz uma visita para alguém, você está investindo no reino de Deus. Nós estamos a serviço dele o tempo todo. E esse é o momento que a gente investe também financeiramente. Sabe? Deus deixou para nós, seu povo, a responsabilidade de sustentar a obra dele. Não é de empresa, não é do governo. Essa responsabilidade eu resolvo. Por amor a Jesus, a gente investe no reino de Deus. Então agora nós vamos ter um momento de adoração, de reconhecer que Deus é dono do nosso dinheiro. Somos meros administradores. E a gente devolve parte daquilo que Ele nos dá, com gratidão no coração, porque é um investimento no céu. Então vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, teu povo, muito gratos a Ti, pela saúde. O Senhor nos dá forças, o Senhor sustenta as empresas que nos sustentam, e que o Senhor abençoe cada empresa, cada trabalho aqui representado. Apesar da crise que nosso país passa, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos ajudado até a viver contente em toda e qualquer situação, tanto nos momentos de fartura, como também nos momentos de escassez, porque maior é o Senhor. O Senhor é tudo posso em Ti, que nos fortalece, não na nossa saúde, não na nossa conta bancária, porque flutuam, às vezes a gente está bem, às vezes não está, às vezes a empresa está bem, às vezes não está, mas o Senhor é que sustenta todo o universo, o Senhor sustenta todos os meios de subsistência, de recursos. Então nossa gratidão é para Ti, ó Senhor. Lembramos nosso Brasil, nosso desejo é que a Tua igreja cresça tanto, não só na quantidade de pessoas, mas na capacidade de influenciar, até de mudar as leis. Que a Tua igreja cresça tanto, que diminua até o impacto do carnaval, porque parece que tem obras das trevas orquestradas para deixar as pessoas tão cegas, gastando dinheiro naquilo que não vale nada, estragando a saúde. Prejuízos e prejuízos acontecem nessa época, danos. Parece que as pessoas não percebem isso. Então nós clamamos pelo nosso Brasil. Clamamos pela Tua igreja que está reunida hoje. Nos ajude a não ficarmos só presos aos prédios, mas sermos igreja durante a semana. Igreja que salva, igreja que ilumina, igreja que tem uma mensagem consistente, as boas novas da salvação. Então liberte o nosso país e nos use nesse sentido. Pai, nós oramos também pela Venezuela, esse país vizinho ao Brasil. As pessoas estão sofrendo, dificuldade para comprarem comida. O governo tem uma perseguição religiosa nesse país, porque o povo vive muito oprimido lá. E nós clamamos dias melhores para a Venezuela, Senhor.
Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. E abençoe tua igreja para que ela cresça no meio da perseguição, porque a gente sabe, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, porque ela tem uma graça especial para pregar e para suportar as provações no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós clamamos pela Venezuela. Também, Pai, eu oro pela vida de cada pessoa aqui, quem nos assiste também pela internet. Que o Senhor visite, que o Senhor dê uma mensagem de esperança, que o Senhor tire a canseira, que nós coloquemos nossa angústia, nossas preocupações, nossos temores em Ti, porque o Senhor é poderoso, o Senhor cuida, o Senhor sabe, o Pai Celestial sabe, conhece cada uma das nossas necessidades e Ele sabe como cuidar de nós. Obrigado porque estamos em boas mãos. Aceite agora também as ofertas, os dízimos que nós trazemos para o Senhor. Nós não vamos dar para te impressionar. Nós não estamos contribuindo para aparecer perante os olhos dos homens. Então somente é porque nós te amamos. É porque nós te amamos e a tua salvação chegou à nossa casa e eu e minha casa serviremos ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, talentos, recursos, porque nós amamos a igreja. Ela nos abençoa e nós queremos abençoá-la também. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. Com tua
Boa noite, bom dia. Só foi para acordar também, vocês acham que eu não estava sabendo? Não era planejado? Bom dia, igreja. A paz do Senhor seja com todos vocês, com cada um de vocês. É um privilégio para mim sempre poder ministrar a palavra de Deus. E hoje, o quanto é difícil talvez para você escutar a mensagem, também é muito difícil para mim pregar a mensagem. Aliás, qualquer versículo da Bíblia que é pregado, talvez o único que conseguiria pregar de fato seria Jesus Cristo, né? O maior, o melhor, o mais santo, né, que já existiu. Hoje nós vamos falar sobre tirando as máscaras, vamos falar sobre eu resolvo tirar essas máscaras, mas só com a graça de Deus, né? Vamos à oração antes do texto. Eu já vou orar antes da gente ler, mas já deixa aberto aí a página, na Bíblia, é o texto de Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 17. A gente vai ler do 17 ao 24. Romanos 2. Romanos, capítulo 2, do versículo 17 ao 24. Deixa aberto. Vamos fazer uma oração. Pedir a Deus pela sua direção, pela iluminação do Espírito Santo, para podermos entender o texto. Pai eterno, glórias ao teu maravilhoso nome. O Senhor é digno desde a manhã até a noite. Que o teu nome seja glorificado. É digno do Senhor de receber louvor. O Senhor é Deus. Senhor Deus, de receber os mais altos louvores, a nossa gratidão e a nossa adoração. Teu nome seja santificado, seu nome seja engrandecido, que o Senhor ajude o teu povo uma vez mais nesta manhã e a todo o povo que se reúne, Senhor Deus, em torno dessa palavra neste domingo. Todos os pastores que ministram a tua palavra, Senhor Deus, nós lhe pedimos a tua graça. Cada sacerdote também que tem ministrado em suas casas e seus lares. Que o Senhor levante um povo firme, forte, autêntico, limpo, Senhor Jesus Cristo, sem máscaras, para a glória e o louvor do teu nome. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode deixar já projetado, por favor. Vamos ler o texto aqui, que está em Romanos capítulo 2, versículo 17. Na minha versão diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruídos na lei, que estás persuadido de que é guias de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo da lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensina a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e cometes? Abomina os ídolos, e lhe rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Para a gente ser introduzido nesse texto, é necessário que a gente volte um pouquinho atrás. Paulo está falando com os judeus aqui. Ele veio falando com gentios e evolui para falar com judeus, para falar da universalidade do pecado. Todos pecaram, que vai ser a conclusão dele, e carecem da glória de Deus. Mas os judeus tinham algo extraordinário. E isso era o problema que estava acontecendo, que Paulo estava tratando aqui nesse versículo. Deus se revelou a Abraão. Deus se revelou a um povo em particular. Deu o privilégio de se mostrar de forma especial a um povo. E esse povo começou por Abraão, de uma forma mais explícita. Iniciou uma aliança com esse Abraão. E depois, evoluindo, ele veio e revelou-se a Moisés, com normas, preceitos, mandamentos. No Monte Sinai, ele se mostrou a esse povo de forma inequívoca, em cima do monte, eu sou Deus. E falou para este povo diretamente, dando os 10 mandamentos com o próprio dedo. E todo esse povo individual ia recebendo tudo isso.
Ele revelou para Israel, através de um sistema de sacrifícios, através de um sistema de templo, todo o projeto que ele tinha para o mundo de restauração. Então esse povo foi privilegiado, recebeu muitos privilégios, o povo de Israel. Esses privilégios serviram muitas vezes de pedra de tropeço para o povo de Israel. Eles receberam isso como sombras. Não era um fim em si mesmo. O sacrifício, quando se oferecia um cordeiro, quando se ia para o templo, quando via o sacerdote, não era um fim em si mesmo. Não era que ia acabar ali. Aquilo tudo era sombra para apontar para algo maior que viria depois. Para Jesus Cristo. Todo o sistema de sacrifício, todos os mandamentos apontavam para aquele que era santo, o mediador, o Messias. Abraão ouviu sobre isso, ouviu sobre a promessa, e ele creu, e isso foi imputado por justiça. Então Israel estava sendo ensinado a olhar para algo maior que viria lá na frente, através daqueles privilégios que ele estava recebendo naquele tempo. Com o passar do tempo, eles tornaram o sistema, as leis, maiores do que o propósito. Eles começaram a idolatrar os sacrifícios, começaram a idolatrar os sábados, começaram a idolatrar todo o sistema religioso na qual eles se entendiam inseridos. Eles não entenderam o propósito de que tudo aquilo era para que eles fossem luz para as nações, para que eles fossem sal na terra, para que eles, vendo os privilégios, aquilo fosse humilhando cada vez mais eles. Quando eles viam Deus se revelando, eles se sentissem: meu Deus, quanto privilégio nós temos, quanta coisa boa nós temos, e nós temos que ser graciosos, porque muitos não estão provando o que nós estamos provando, e eles deveriam então ser graciosos, misericordiosos. Mas o que aquilo tornou foi um pessoal soberbo, que não se mistura, que nós somos totalmente diferentes desse mundo, e era uma das coisas que eles eram acusados naquele tempo também. Então os privilégios se tornaram em soberba. Em vez de trazer humildade, se trouxe soberba. Eles acharam que era melhor que os outros. Eles não entenderam. E até muitos sabinos naquela época achavam que, por ser judeu, muitos sabinos ensinavam que jamais um filho de Abraão poderia ir para o inferno. Essa é uma concepção dele. Nós somos tão privilegiados que é impossível pensar que um judeu possa ir para o inferno. Eles pensavam que o fato deles receber tantos privilégios assim os faziam mais especial do que os outros, e que Deus ia ter 2 pesos e 2 medidas na hora do julgamento. Quando a gente for no julgamento, a gente não vai ser julgado como qualquer um, porque olha os privilégios. Para quem Deus se manifestou? Para quem foi dado os 10 mandamentos? Quem é que tem Abraão em sua linhagem? Quem que tem Moisés como profeta de uma nação? Quem é que tem esse povo? Nós, os israelitas, temos. Então a gente é totalmente diferente do resto do mundo. Eles ficaram soberbos. Eles não ficaram humildes. Eles não entenderam o propósito. E aí, algumas máscaras vêm, mas vamos dar uma olhada nesses privilégios. O texto vai falar de alguns privilégios. Eu listei 8 aqui, dá para você dividir de outras formas, talvez você chegue até em 10. Mas alguns dos privilégios que nós citamos aqui, os privilégios dos judeus eram: ele se dizia, quando começa aqui no versículo 2, ele fala assim: se porém tu... Ele está usando um recurso aqui, que ele imagina, no começo do texto, do versículo 17, ele imagina como se ele estivesse falando com alguém cara a cara. Para o argumento ficar ainda mais forte, ele personifica o judeu. Ele estava falando com alguém naquele momento? Não. Ele estava ditando essa carta no escriba, para o escritor, e aí ele imagina, para ficar mais forte o argumento, ele falou: se tu, porém, ele imagina um judeu na frente dele. Se tu, porém, que tem por sobrenome judeu. O judeu, até hoje, até na Segunda Guerra Mundial, Hitler falou para bordar na roupa deles, na manga direita, uma estrela de Davi amarela, para se eles se identificassem como judeus, para que eles pudessem, os nazistas, localizarem mais rápido os judeus, porque eles eram antissemitas, né? E aí punir o povo judeu. Um deles, falando que se tivesse oportunidade, eu li sobre alguns relatos deles, ele falou assim, ele está escrito assim: judeu, ele escreveu com muito orgulho, né? O judeu tem orgulho, ele sabe de onde ele veio, ele sabe o que ele recebeu de Deus, ele sabe que ele é um povo diferente, que ele recebeu realmente muitos privilégios. Um dele era por sobrenome judeu.
Se talvez um judeu fosse se apresentar e falar assim: prazer, meu nome é Pedro, o judeu. Eu tenho esse privilégio de ser chamado como judeu. Outra coisa, no versículo 17 ainda, ele vai falar assim, ó: e repousas na lei. O problema aqui já é de uma parte negativa. Ele falou assim: pelo fato da lei estar do nosso lado, a lei ter sido revelada para nós, ele simplesmente ficava confortável. E eu quero muito que você entenda, até para você me ajudar, para a gente tornar uma aplicação simultânea, que você veja isso quando eu estiver falando com os judeus, que você imaginasse que você estava falando com um cristão. Muitas vezes a gente se orgulha de ser chamado como cristão, ou ser chamado como evangélico. Muitas vezes a gente acha que isso nos faz totalmente diferente de todas as outras pessoas. Então faça esse tipo de aplicação, conforme eu for falando dos judeus aqui, você olhe para você e fala assim: nós pensamos muitas vezes assim também. Então repousas na lei. Ele olhava para a lei e falava assim: nós temos essa proteção, a lei de Deus está do nosso lado. Muitas vezes a gente olha e fala assim: então eu vou repousar, posso fazer o que eu quiser, posso tomar a atitude que eu quiser, porque eu estou do lado do Evangelho. Então eu estou repousando nisso. Veja que é do lado negativo. Conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, versículo 18. Por ter a lei de Deus, eu sei o que é certo e o que é errado agora. Eu consigo provar do que Deus falou para mim, o que é excelente e o que não é excelente. O povo judeu tem esse privilégio de saber, através da lei revelada, a revelação especial de Deus. Deus deixou muito claro até o que eles deveriam comer e o que não deveriam comer. Onde deveriam ir e aonde não deveriam ir. Então eles sabiam aprovar as coisas excelentes e conhecer qual era a vontade de Deus. Eles não precisavam ficar adivinhando qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela está aqui. Muitas vezes a gente tenta ficar procurando essa vontade de Deus. Ele é instruído na lei. O judeu já começa a aprender desde muito cedo. Os pais inserem os seus filhos no conhecimento da Torá, no conhecimento do Antigo Testamento, desde muito cedo. São instruídos na lei de Deus. Então eles também tinham esses privilégios de serem instruídos sobre a vontade, a preciosa vontade e revelação de Deus. Eles entendiam serem guias de cegos. E é interessante aqui no versículo 19. No versículo 19, na minha versão, está assim: estás persuadido que é guia de cego. O judeu, ele sabe, por isso que é muito soberbo, ele sabe que ele tem a luz para os cegos. Ele sabe que aqui contém a verdade de Deus. Que a lei de Deus é a verdade, é a única verdade, e ele entende que toda a humanidade está cega sem essa luz aqui. E ele fala assim: a gente é guia de cego, o mundo inteiro está cego. E cristão, lembra disso, aplique para você. Nós temos a luz é o Evangelho. As pessoas realmente estão cegas. Nós podemos se tornar guias de cego. O problema foi a atitude que os judeus têm aqui, e muitas vezes é a atitude nossa que nos prejudica também. Todos aqueles que se encontram em trevas. Ele é instrutor dos ignorantes, porque qualquer pessoa que não conhece a verdade de Deus, o princípio da sabedoria está no temor a Deus. Então qualquer pessoa que não conhece a verdadeira revelação e a vontade de Deus é um ignorante. Eles entendiam isso. Eles se gloriavam naquela glória ainda positiva de falar: realmente nós temos o privilégio de não sermos ignorantes a respeito de Deus. Não é um privilégio isso? Você e a mim saber quem Deus é, saber que Ele é santo, como nós cantamos aqui, é um privilégio. Nós não somos ignorantes a esse respeito. Mestres de crianças, não só da criancinha, mas todo mundo se torna criança, porque ele até fala que um jovem que conhece a palavra de Deus, ele pode instruir idosos, porque aqui reside a verdadeira sabedoria. Então todo mundo se torna criança se não tiver respaldado sobre a palavra de Deus, tendo a forma da sabedoria e da verdade, tendo a lei a forma da sabedoria e da verdade. Ele sabe que a lei de Deus tem verdadeiramente sabedoria e a verdade. Só que o que isso trouxe? A primeira máscara, a máscara da soberba. Os judeus, em vez de serem humilhados por todos esses privilégios, porque quem é digno de receber alguma coisa de Deus? Ou você ainda se gloria, você ainda é orgulhoso e soberbo pelo fato de ser alcançado pelo Evangelho? A gente se acha melhor do que quem? Muitas vezes nós usamos a máscara da soberba. Muitas vezes nós somos acusados lá fora de sermos: esse povo se acha santo demais. Só eles se acham certos demais. Por causa muitas vezes da nossa soberba. Isso era para ter recebido com humildade esses privilégios, mas se tornaram motivos de soberba para eles. E é isso que Paulo está falando.
Ah, é? Quando ele vai, antes de chegar na conclusão do versículo 21, ele fala assim, ó, você tem todas essas listas de privilégio. Você sabe que você tem por sobrenome judeu. Você sabe que você tem todos os privilégios que Deus tem dado durante todo o tempo em Israel. Você se diz isso, só que você tem se tornado soberbo. E aí, quando ele vai chegar aqui no versículo 21, depois de ele passar por essa lista, ele fala, tu, pois, que ensina a outro, não te ensinas a ti mesmo? Paulo, depois de ter dado a lista de privilégios, e nós temos muitos privilégios, você e eu, meu irmão cristão, muitos privilégios, ele fala assim, você que fica ensinando que os outros não podem fazer as coisas, você mesmo faz, isso se chama hipocrisia, judeu, cristão. Isso é hipocrisia. Ensina que os outros não devem fazer, porque você não ensina a ti mesmo. Essa é uma segunda máscara que muitas vezes nós colocamos. Nós sabemos as coisas excelentes que Deus quer. Nós sabemos a vontade de Deus e nós agimos muitas vezes com hipocrisia. Isso é uma das coisas que servem de pedra de tropeço para muitas pessoas se inserirem dentro de uma igreja. Porque ela entende que tantos privilégios e tantas coisas santas são ditas, que quando as pessoas vêm e falam assim, mas não parece que o argumento condiz com a vida. Parece que esse povo não vive aquilo que fala. E parece que o mundo faz eco com Paulo quando faz essa pergunta para o judeu, faz eco para a igreja hoje, fala assim, por que você ensina os outros, você não ensina você mesmo? Porque você não vive aquilo que você vive ensinando para os outros. Por isso que é tão difícil pregar também para mim essa mensagem. A gente coloca tantas máscaras. A gente, num afã de tentar, de vez em quando, ou agradar, ou disfarçar o nosso pecado, ou fazer tantas coisas, a gente coloca tantas máscaras que a gente vira um hipócrita. E Paulo fala assim, ensina a ti mesmo. E uma das coisas que ele vai listar 3 coisas dessa hipocrisia, ele vai pegar 3 acusações dessa hipocrisia. Ele vai falar no versículo 21, porque não ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, então ele fala de roubo aqui. Depois ele diz, dizes que não se deve cometer adultério, e cometes. Abomina os ídolos e rouba, então ele falou de 3 coisas. Roubo, adultério e idolatria. O judeu naquele tempo, ele entendia o seguinte, já que nós somos um povo privilegiado, nós recebemos tudo isso de Deus, quando eu tratar de negócios com um gentil, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ganhar o quanto eu quiser nisso daqui. Eles sempre tiveram um problema com balanças, pesos e medidas diferentes. No Antigo Testamento, Deus abominava essas balanças diferentes. Aquela tentativa de ganhar um pouquinho mais, fazer com que 1 quilo não pesasse 1 quilo, mas pesasse 800 gramas, para poder na sua balança ganhar ali 200 gramas. Eles sempre faziam algumas coisas com os gentios. No povo judeu, ele não recebia tanta fama assim. Não estou falando que todos faziam, não dá para generalizar. Como também não dá para generalizar que muitas vezes eu trabalho em banco. Vai fazer 15 anos em banco. E a mesma talvez, o mesmo olhar que o povo lá, e se você for procurar nos escritos romanos, gregos, falando sobre os judeus e da forma com que eles faziam o negócio, você vai ver muita acusação de roubo naquele tempo. No nosso tempo, eu trabalho em financeira. Uma das coisas que tem em política na análise de crédito é que nós não fazemos crédito, financiamento para pastores. Porque não tem uma boa fama. Não tem. E sabe o que é isso? E eu vou te falar, dentro dos seus negócios também as pessoas dizem, fazer coisas com crente é a pior coisa. Muitas vezes as pessoas falam isso. Fazer com crente, isso é pior ainda. Nós somos acusados também dessa hipocrisia. Um povo que era para ser exemplo, pelos privilégios que nós recebemos. Muitas vezes as pessoas não querem fazer negócio conosco. Eu estou falando de você, estou falando de mim. Nós representamos. Os pastores refletem a igreja reflete seus pastores. Nós estamos em queda, muitas vezes, diante da sociedade. Adultério era uma das coisas piores que existiam e havia muita acusação também de sacerdotes com problemas em adultério naquele tempo. Eu estava passando numa reportagem onde um homem, acho que ele era vereador e pastor ao mesmo tempo,
né? Ele era pastor e também vereador, e ele estava indo para um motel, uma mulher, né, uma prostituta, uma mulher que ele estava pagando ali, e ela filmando, por ser vereador, ela pensou em extorquir ele. Ela falou, vou filmar. E no meio dessa filmagem, ele sem saber, ele disse assim, vamos rápido, porque hoje eu tenho culto à noite. Isso não está longe de nós. Não está longe de você, não está longe de mim. Talvez você tenha até colocado alguma máscara de fidelidade, mas seus pensamentos não têm sido fiéis. A tua conduta não tem sido fiel. A minha conduta tem que ser revista. Devemos tomar cuidado. Nada que haja culto que não seja revelado. Nesse dia o Senhor revelou para colocar temor dentro da igreja para quem assistir. Se você procurar no YouTube, aquilo não é para falar, está vendo? Foi pego. É para falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Aí Paulo falou, você que não fala que não é para adulterar, você adultera. Não é para você cometer idolatria, é inimaginável. Algumas pessoas até entendem que essa parte de idolatria, você que fala que não é para roubar, você rouba os templos e os ídolos, falou assim, deve ter sido traduzido errado. Porque um judeu nem entrava num templo pagão que tivesse idolatria. Como que ele pode ser idólatra, o judeu? Só que o judeu, em suas negociações, ele aceitava a preciosidade que muitas vezes se chama um ídolo. Ou então, em suas guerras, ele roubava os ídolos de lá para derreter ou para se aproveitar dos benefícios daqueles ídolos depois de derrotá-lo. Porque enquanto tivesse culto, provavelmente ele não entraria, ou tivesse acontecendo alguma ministração para uma divindade. Porém, ele aceitava essas coisas nas suas negociações. Então ele falou assim, você rouba os templos. Muitas pessoas pensaram que estava até roubando a Deus, ou roubando a glória de Deus, mas em suas negociações eles aceitavam essas coisas. Algo em Deuteronômio 7 que proibia, você não deve aceitar essas coisas, deve achar imundas essas coisas. Aí o pessoal falava assim, eles pregam tanto contra a idolatria, mas aceitam suborno, seria mais aplicável para nós. Aceitam esse tipo de coisa. Eles estão idolatrando o dinheiro. Eles idolatram a conta bancária, o dinheiro é mais importante para eles. Eles pregam contra a idolatria e vivem uma idolatria. Que Deus tire a máscara da hipocrisia de diante dos nossos rostos. A terceira máscara, a máscara da religiosidade. No versículo 23, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Eu gostei da versão da NTLH que diz assim, você que se orgulha de ter a lei de Deus, está falando para um judeu, nós podemos aplicar aqui, você tendo o evangelho para o cristão, mas você é uma vergonha para Deus, porque você desobedece à lei de Deus. Ter é um privilégio. Não obedecer é um sacrilégio. Um Deus que é santo, que é digno de receber glória, nós servimos muitas vezes de pedra de tropeço. John Murray, ele escreveu um comentário excepcional sobre Romanos, ele disse, transgredir a lei é desonrar a Deus, porquanto privam da honra devida ao seu nome, além de ser um insulto à sua majestade, da qual a lei é sua expressão. O judeu tinha fama de falar uma coisa, ter um argumento e ter uma outra vida. Nós cristãos muitas vezes também recebemos isso. Nós temos um argumento muito bonito, de uma moral muito elevada, de decisões muito sublimes, mas uma vida que não condiz. Aí nós usamos as máscaras da fala, mas uma vida totalmente fora. Nos gloriamos no Evangelho, nos repousamos no Evangelho. Está tudo certo comigo. Por quê? Porque eu estou salvo. Por que você está salvo? Porque eu estou no Evangelho. E a tua vida não condiz com esse Evangelho? Paulo vai dar uma outra fala para nós. Examine a ti mesmo, para ver se você está verdadeiramente na fé. Não é porque alguém te falou que você está salvo, que você está salvo. Não é porque simplesmente você se autoconvenceu de salvação. Examine-te a ti mesmo, para ver se está na fé. Paulo está confrontando os judeus aqui. E com isso ele está colocando, se o judeu é confrontado dessa forma, nós cristãos não podemos cometer os mesmos problemas que eles tiveram, a mesma soberba que eles tiveram. Nós devemos ficar humildes diante de tantos privilégios. O resultado, então, no versículo 24, é a blasfêmia. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios
por vossa causa. Hoje disse assim, não, parece que a gente fala assim, a gente é vitrine, né? A gente não pode fazer nada, se a gente fizer alguma coisa, todo mundo aponta e fala assim, ah lá o cristão, ah lá o que fala que vai para a igreja, que carrega a Bíblia, ah lá falando palavrão, ah lá enganando. Ah lá, é cristão mesmo? Ah lá, eu sei. Falando das nossas mulheres muitas vezes, ah lá, isso daí vai para a igreja? Rapaz, mas isso daí tem um fogo. É uma linguagem que a gente muitas vezes a gente tira, né? Para não ofender demais, né? Mas é isso que nos acusam, né? Muitas vezes acusam as nossas mulheres. Os homens, num gracejo, numa coisa que não convém aos santos, algo que não convém aos santos, numa linguagem pura, uma linguagem correta. E muitas vezes a gente guarda a linguagem correta aqui e fica até com vergonha de ouvir algumas coisas aqui, mas falamos lá fora. Isso são máscaras. Isso são as nossas máscaras religiosas. Um argumento muito polido aqui dentro, mas lá fora uma linguagem totalmente errada. A gente gosta de ter linguagem polida aqui, mas lá fora a gente parece que não preserva a nossa linguagem. Então o que acontece? O nome santo, 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 sacrossanto de Deus é blasfemado lá fora. Era blasfemado naquele tempo. As pessoas, se você vê muitos escritos, muitos falavam mal dos judeus por causa dessa separação e dessa soberba deles, por causa desse jeito arrogante de se viver. Muitas vezes a gente se esconde atrás da nossa religiosidade, achando que ela nos salvará. Achando que se eu for uma quantidade de números de vezes para a igreja durante o mês, durante a semana, isso me salva. Você está voltando a ser o judeu do sistema. De que alguma coisa que você faça pelos méritos, ele falou assim, ó, não é por mérito. Sabe o que Paulo está quebrando aqui? Não é por nenhum mérito que você faça. Não é por nada do que você faça que você vai conseguir ser salvo de Deus. Essa religiosidade tem que acabar. Porque é uma vida de religiosidade. Eu estou falando da boa religião, daquela que nos religa a Deus, que é necessário e que nós devemos ter. Estou falando de religiosidade. Aquela coisa fria, mentirosa, hipócrita, cheia de máscaras. Essa é que acaba conosco. Que acaba e que faz com que o nome de Deus seja privado de receber a glória que Ele merece. Porque nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia deveria ser assim. Olha lá um cristão, por isso que o trabalho foi excelente. Olha lá um cristão, por isso que ele trata bem a esposa dele. Olha lá um cristão, por isso que esse casamento vai até o final, porque ambos são cristãos. Será que é essa visão que o mundo tem? O fato de sermos cristãos, eles vão falar, esse casamento vai durar. Simplesmente pelos fatos deles conhecerem o Evangelho de Deus. Porque eles sabem que o Evangelho de Deus, esse sagrado matrimônio deve ser preservado. Um marido que honra, que chama a responsabilidade para cima de si. Eles deviam olhar para os nossos homens cristãos e falar assim, homem que é homem de verdade é um homem cristão, porque é um homem que chama a responsabilidade, que veste calças, que vai para cima, que batalha, que protege a sua casa, que lidera. Olha lá uma mulher cristã, é uma mulher auxiliadora, é uma mulher que ajuda, uma mulher firme, de vida, inteligente. Por quê? Porque ela conhece o Evangelho. Será que é essa a visão que eles têm de nós? Será que é essa a visão que nós temos de nós mesmos? Deus nos ajude a tirar as máscaras. Você tem aí um Ryan, ele diz, né? O raciocínio do gentio seria de que um povo que se assemelha ao seu Deus, os gentios olhando para o judeu, poderia pensar dessa forma. O raciocínio do gentio seria de que um povo que se assemelha ao seu Deus, e se o povo é capaz de cometer tais crimes, soberba, hipocrisia e tantas dessas coisas, o seu Deus deve ter o mesmo caráter, ele deve ser ofendido de acordo com isso. Se o povo dele, que diz que a extensão são os pequenos cristãos, pequenos cristos, se nós fazemos tais coisas, o povo lá fora fala, o Deus dele deve ensinar isso, não é possível, porque olha o que eles fazem. Então eles desonram, falam mal, blasfemar, é a palavra que Paulo vai usar. Eles blasfemam contra o nosso Deus, porque ele entende que se o povo dele não faz, o Deus dele deve fazer as mesmas coisas. Ele é o pensamento daquela época. Que Deus nos ajude a não ser o pensamento dessa época. Para concluir, a quem muito se deu, muito será cobrado. Os privilégios que os judeus tinham, eles foram extremamente cobrados pelos privilégios que eles tinham. Nós, por sermos cristãos, não pense que Deus vai ter 2 pesos e 2 medidas para nós. Deus não terá 2 pesos e 2 medidas. Note se você repousa em Cristo Jesus e somente nele.
não numa religiosidade falsa, não numa aparência falsa, não numa máscara que nós vestimos aqui. E se alguém abrir o nosso Facebook hoje, ou se quem conseguiria colocar as fotos de sua semana ou de seu mês aqui para a gente ver, foto por foto, ou postagem por postagem, o quanto você é autêntico nas suas redes sociais e em sua vida fora daqui. Nós devemos ser um povo que traz glória ao nosso Deus. O salmista falou assim: longe de mim, Senhor, atrapalha qualquer um que venha, ou seja, pedra de tropeço para qualquer um que venha te adorar. E nós não sejamos, porque há muito se deu, muito será cobrado, está em Lucas 12, 28. Somos um povo igual aos judeus, regados de tantos privilégios como ele. Nós conhecemos o Evangelho, muitas vezes nos orgulhamos até de ser batistas, né? Ah, não, estou numa igreja batista. De que igreja que é? Sou da igreja batista. Agora eu estou na igreja certa. Se você fala que você é um neopentecostal, um pentecostal, não há humildade, muitas vezes. Há uma soberba. Sei mais do que você. Sei mais do que você. Temos a Bíblia, a revelação de Deus. Mas esses privilégios que nós temos não é para colocar a gente numa posição de vantagem. O convite aqui, a resolução para tirar essas máscaras, não é para que você resolva isso, porque eu não espero que nenhum homem consiga se resolver fazer isso por si só. Nós não conseguimos. Nós conseguimos colocar mais máscaras. Mas hoje o convite tem uma resolução, para ter uma resolução, tem a resolução de vir até Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele é 100% verdadeiro, 100% sincero. Ele é santo, santo, santo. Ele pode ajudar você e a mim, pobres pecadores, pobres mortais. Ele falou assim: vinde a mim, todos que vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Trazei sobre mim o seu jugo, e tomai sobre você o meu jugo, que é leve e é suave. Deus falou assim: por mais pecador que nós sejamos, Ele falou assim: eu não vim buscar pessoas saudáveis, que não usem máscaras. Eu sei que toda a humanidade tem usado máscaras. Eu sei que muitas pessoas que frequentam igrejas têm usado máscara. Ele falou assim: eu vim buscar os doentes. Porque não é as pessoas boas que precisam de um médico, são as pessoas doentes. Você está doente? Está precisando tirar algumas máscaras? Resolva hoje. Em nome de Jesus Cristo, a minha tempo. Vamos orar? Ao teu nome, toda honra e toda glória, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a trazer glória ao teu nome, a trazer honra ao teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, a não ser pedra de tropeço, a não caminharmos, Senhor Deus, como se não tivéssemos luz para saber qual é a tua vontade. Diante do pecado, Senhor Deus, o Senhor deixou claramente qual é a sua vontade. Não pense. Seja santo, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Trabalhe em nós nessa santidade tão gloriosa sua, Deus. Nós viemos ao Senhor como pobres e miseráveis. Nos ajuda, nos dê novas vestes. O Senhor já tem trabalhado e já tem salvado a tantos, tirando das trevas para a maravilhosa luz. Ajuda, Senhor Deus, aqui a uma igreja a viver, estamos vivendo em PG, Pai, a colocar, Senhor Deus, o teu evangelho em prática nesses ambientes. Nos ajude, Senhor Deus, a refletir a tua imagem nesses pequenos grupos, Pai. Grupos de comunhão, grupos onde mulheres e homens, Senhor Deus, com seus dons, ajudam um ao outro. Nos ajude a ser autênticos, Senhor Deus, em todas as esferas da nossa vida. No trabalho, nos ajuda a ser honestos. Nos compromissos financeiros, Pai, nos ajude a pagar em dia. Nos ajude, Senhor Deus. Entendo da nossa responsabilidade, mas eu clamo agora por ajuda. Nos ajuda, Senhor Deus, que essas responsabilidades venham à tona para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, fica aqui a nossa gratidão ao Douglas pela disposição de ministrar a palavra nesse dia para todos nós. E a gente tem entendido que um dos momentos em que a gente tem a oportunidade de sermos conhecidos de uma maneira melhor, com mais profundidade, é num pequeno grupo também, porque a gente tem mais espaço, mais tempo do que no domingo aqui. Na verdade, é a ceia. A ceia é um pequeno grupo onde as máscaras caem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria aproveitar hoje
nesse momento da nossa igreja, convidar 2 pessoas que participam lá de um PG novo que foi criado no final do ano passado. Eu quero convidar a Rô e a Rô. São 2 pessoas que estão aqui para virem aqui à frente. A Rô e a Rô. Ambas começam com Rô, né? A Rosângela está aqui à frente e a Rogerlan, que é a discípula dela. Muito bem, nós estamos na casa do Adriano da Adriana e do Neto, certo? E elas participam com a gente lá todas as quartas-feiras. Então, vou começar com a Rosângela. Bom dia, graças e paz também. Bom, falar de um pequeno grupo para mim é muito especial, porque na minha vida é fundamental e foi fundamental há muitos anos atrás, quando eu me converti, através de um convite de participar de um pequeno grupo de mulheres. E lá, como o pastor falou, não encontrei pessoas perfeitas, né? Muito pelo contrário, pessoas que tinham as mesmas dificuldades que eu, os mesmos pecados, mas pessoas voltadas a buscar o Senhor para crescer. E lá foi quando eu tive o primeiro contato com o Evangelho, com o amor de Deus que eu não conhecia, que me acolheram, cuidaram de mim. E isso foi crescendo, né? E hoje aqui, congregando nessa igreja, eu estou participando lá com a Adriana, o Neto, agradeço a Deus pela vida de vocês, que nos recebem com tanto amor toda semana. E lá nós podemos compartilhar do Evangelho, aprender mais, crescer junto, ver que nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos pecados muitas vezes, e um ajudar o outro, um semear na vida do outro, um servir ao outro, servindo ao Senhor. Né? Então é muito importante, é fundamental na caminhada cristã ter esse relacionamento estreitado. Né? E isso nos leva, nos motiva a buscar outras pessoas, a partilhar disso, não guardar esse presente. E foi quando eu procurei ao Senhor em oração e pedi que Ele trouxesse pessoas à minha vida que não conhecem o Evangelho. E a Rogerlan é fruto disso, dessa oração. Né? Então foi um convite que eu fiz e pela graça de Deus ela foi tocada e hoje está conosco. Então eu quero incentivar você que ainda não participa de um pequeno grupo, que você participe, que você busque estar junto, porque quando a gente sofre também a gente sabe para onde correr. Né? Teve um ano passado eu estava com uma família, né, problemas de enfermidades, e meu sogro faleceu, meu cunhado faleceu, e foi onde a gente encontrou apoio. Corri para o pequeno grupo e fui socorrida ali em oração e suporte. Então tudo isso a gente encontra. Não encontramos perfeição, mas encontramos desejo de crescer e caminhar com Cristo. E nos incentivar a essa prática diária na nossa vida, como a gente aprende aqui, né? Uma extensão do que a gente vive aqui no domingo. Amém? Então é isso, e quando tira as férias a gente sente muita falta. Mas aí a gente tem o grupo no WhatsApp, onde a gente pode conversar, né? Pedir oração e estar sempre junto. Essa é a caminhada cristã, é assim que eu enxergo. Amém? Oi, gente, bom dia. Eu tenho fama de tagarela com as minhas amigas, mas aqui, papelzinho para ajudar a secar a mão nervosa. É difícil, né? Eu sou a outra Rô, eu tenho 31 anos e eu quero falar da minha idade porque durante 30 anos da minha vida eu vivi flutuando. Eu me vi perdida, achando que o caminho que eu seguia era o caminho certo, era o único caminho. E ano passado me converti, depois que conheci a Rosângela, comecei a frequentar o grupo de estudo na casa dela. Foi aí com essa experiência, com essa vivência, que eu descobri o amor de Deus, que eu fui resgatada, né, desse mundo perdido. Daí aí veio o convite para as Déboras, que é uma bênção na minha vida, e o convite para o PG também. Que nisso eu sinto um amor tão grande de estar em comunhão, em família, o entendimento ali, a divisão do dia a dia, da convivência, não só aqui, a extensão do culto, né? Eu consegui descobrir, eu consigo falar isso para as pessoas quando eu convido um familiar, alguém para ir participar também. Ah, mas o que é? É uma extensão do culto. Ali, a gente no culto, a gente só escuta a palavra, sai, a gente só recebe. No PG, a gente recebe e a gente doa também. Então, tem sido uma bênção, uma maravilha. Eu estou vivendo esse primeiro amor e quero viver o segundo, o terceiro e infinito amor com Jesus. E essa camisa aqui,
eu encontrei na rua, numa loja de camisas de frases para carnaval. E a princípio, está escrito aqui, já não estou como eu cheguei. Eu pensei em levar no dia do encontro de mulheres, né? Para falar um testemunho, meninas, olha como eu cheguei, como eu estou, mas Deus preparou outra coisa e eu estou usando ela aqui hoje para mostrar, até aqui hoje. Ninguém vai sair daqui hoje como chegou, né? E cada culto, cada encontro é uma bênção e a gente está sempre em transformação, graças a Deus. Amém. Que alegria, não é a gente nova na igreja? Transformada em transformação, abençoada e abençoando outros. É a nossa chamada, é nosso chamado para nós também. Graças a Deus que tem trazido pessoas para serem acrescentadas aqui ao nosso convívio e a gente aprender mutuamente. Eu queria convidar você, eu não vou pregar de novo, mas um texto muito significativo que eu queria ler com você, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o 21. Eu vou ter paciência, porque eu queria que você procurasse aí. 1 Pedro está antes de Apocalipse, depois de Hebreus, Novo Testamento, bem lá na frente, quase no finalzinho da Bíblia. 1 de Pedro 1, 13. Eu queria que você acompanhasse cada palavra, tem tudo a ver com o que nós já ouvimos. Eu não vou ler um texto desconectado com o que a gente já ouviu, tem tudo a ver. 1 Pedro 1, 13 até terminar o capítulo 21. Posso ler? Olha só, gente. Depois de exaltar o Senhor nosso Deus, que ressuscitou a Jesus, ele vai falar agora no 1:13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas, não bêbados, não embriagados, não contagiados pela cerveja, não é? Estejam o quê? Alertas. E ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar. Palavra importante aqui, não é? Não se deixem ficar conformes com o molde do mundo, pelos maus desejos de outrora, de antigamente, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo, aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Continuando. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver essa vida de máscaras, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Vamos ler juntos aqui a partir do 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Pronto. É um incentivo aqui, nessa vida, não nos amoldarmos, não nos acomodarmos às paixões que tínhamos antigamente. A nova vida é isso, é tirar a máscara. Aliás, um dos valores que a gente tem defendido aqui na igreja, que tem a ver com o que nós ouvimos, qual é o valor? Quem se lembra? Esse dia eu falo aqui na frente, talvez lá atrás não entendeu. Um dos valores que a gente tem procurado defender aqui, além de outros, como arraigados na palavra, valorizar a família, é vida cristã autêntica. Se você vive de maneira fingida, se você vive uma farsa, você não vai ficar à vontade. Porque é a palavra de Deus que te denuncia. E tomara que a palavra de Deus nos incomode. Tá certo? Tomara que a palavra de Deus denuncie nosso caráter, que precisa ser trabalhado. Ninguém é bom, ninguém é perfeito, mas a palavra tem um poder curador.
de denunciar as maldades, o egoísmo, as falsidades. A palavra de Deus denuncia orgulho. Quem somos nós para achar que somos melhores do que os outros? Quem somos nós? Só porque temos privilégio, a gente faz parte de uma igreja, temos aí uma denominação, isso não quer dizer nada. O que importa é Jesus aqui, ó, sendo verdadeiro, sinceridade, é isso que conta. Tomara que tenhamos um coração aqui aberto para Deus trabalhar, porque a ceia é lugar de desmascaramento. Tirar máscaras, não é? Você sabe que ali os próprios discípulos foram denunciados pelo orgulho. Ninguém estava se lixando com o outro. Todo mundo com o pé sujo. Todo mundo com o pé sujo. E na época tinha alguém que limpava os pés das pessoas e não tinha alguém para limpar os pés deles. Eu limpo meu pé, nem limpo o pé de ninguém. Era essa mentalidade que estava ali. Tinha até traição ali. O Judas estava ali. Estava ali. Ali tinha coisa para ser trabalhada de um homem como Pedro, que falou: eu nunca vou te negar. Por ti eu darei a minha vida. Foi o primeiro a negar. Faltava consistência. Faltava firmeza. Assim somos nós muitas vezes. Confessamos Jesus, cantamos o nome de Jesus, mas na hora do vamos ver, a gente fecha a boca, não fala da graça de Deus, não se identifica, tem medo dos homens, nos envergonhamos, não é verdade? Mas ainda assim Jesus te ama. Incrível de Salvador. O que ele faz? Ele se levanta, pega a toalha, pega a bacia, lava os pés de cada um. Eles nem entendiam o que estava acontecendo. Lava os pés de cada um. Depois Jesus vai tratar com Pedro, vai restaurar o Pedro que negou. Depois Jesus não joga Pedro fora. Quantas vezes nós merecemos ser descartados, ele nos reaproveita, né? Ele perdoa, as misericórdias se renovam, a gente confessa, ele nos aceita de volta, ele nos inclui, ele não nos exclui. Ele quer que a gente participe de coração. Então a ceia também é um lugar de oportunidade de tratar com Deus. Ele limpou os pés de todo mundo, significa que ele perdoou todos ali. Perdoou todos. Todo mundo orgulhoso, cheio de máscaras. Entre eles tinham até quem queria ser mais importante do que o outro, disputar um lugar do lado de Jesus. Mas ali ele perdoa todo mundo. Então, a ceia do Senhor não é para gente perfeita, mas é para discípulo. É para quem já se comprometeu. É para quem entendeu o grande amor de Deus, a vinda de Jesus ao mundo, o perdão dos pecados. Por isso que a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, a mulher a si mesma, e assim coma desse pão e bebe desse cálice. Para quem é a ceia do Senhor? Para a gente que chegou para Jesus e falou: eu não presto, sou um miserável pecador, mas o Senhor é perfeito, o Senhor perdoa, o Senhor me ama, o Senhor morreu na cruz por mim, eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu quero viver para o Senhor. Perdoe todos os meus pecados, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma máscara, e guia-me pelo caminho eterno. Gente, vamos ter paciência uns com os outros. Ele está nos ensinando a sermos verdadeiros. Às vezes a gente tropeça. Às vezes nós tropeçamos. O que a gente não pode é ser conformado. O que a gente não pode é viver uma vida em que nós não ligamos mais. A palavra já não mexe mais com a gente, não nos incomoda mais. Então, permita que nesses momentos aqui Deus esteja trabalhando para a gente firmar decisões. Senhor, ajuda-me a ser mais verdadeiro, a ser mais parecidos com o Senhor. Vamos orar antes da gente dar sequência? É um momento de você também agradecer a Deus pela ceia, agradecer pela sua salvação, pedir perdão, alinhar com Deus, alinhar seu coração com o coração do Senhor. Vamos orar. Ore você. Dê graças a Deus pela nova vida que Ele fez, que Ele está fazendo. Agradeça a Deus por te usar para abençoar sua família, abençoar outras pessoas. Apresente-se perante o Senhor para aprender. Agradeça a paciência de Deus com você. Nosso Deus, nós passamos momentos aqui, estamos passando tão maravilhosos.
Na comunhão com o Senhor nós encontramos aquela realização, aquele sentido, aquele preenchimento, aquele alinhamento, aquela certeza de que nós estamos no caminho certo, porque o Senhor é o caminho certo. Obrigado por nos trazer aqui, por amor ao Senhor. Agora nós estamos olhando para a cruz. Estamos olhando para a cruz ao participar da ceia do Senhor. Ali nós vemos aquela imagem do Senhor Jesus sendo torturado, morto, crucificado, sangrando, e nós olhamos tanto amor. Um ser tão perfeito, tão puro, tão sem pecado, que se entregou por amor a nós, acreditando em nós, que a tua palavra fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos merecimento algum, mas ainda pecadores, sendo inimigos do Senhor, o Senhor nos amou e se doou. E o Senhor hoje ressuscitou. O Senhor está vivo. E deixou a ceia como lembrança, memorial, para a gente olhar para o passado e ver tão grande entrega de amor. E hoje a gente poder ter gratidão no coração. Obrigado, porque o Senhor nos amou e nos salvou. E o Senhor está vivo, mais vivo do que nunca. O Senhor reina pelos séculos dos séculos. E agora, em obediência à tua palavra, nós vamos celebrar a ceia. A ceia que fala do derramamento do teu sangue e fala do teu corpo que foi moído por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor é suficiente para mudar nosso coração, nos dar uma nova vida, um novo caminhar. O Senhor muda a nossa linguagem, muda nossas vestes, nossa mente, nosso coração. A Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não tem dúvida no coração, se participa da ceia ou não, se você ainda não fez esse convite para Jesus, é melhor você participar só vendo, só assistindo. Mas se você já entende o que significa a morte de Jesus por você, já entregou sua vida para Ele, você pode participar. Ele te convida para participar. Então eu vou pedir aos nossos diáconos queridos aqui, líderes de PGs também,